Abigail, a alegria do Pai. Esse nome carrega uma mensagem de felicidade e afeição. Abigail era uma mulher formosa e ela agradava a Deus. Ela tinha intimidade com Deus. Mulher que tinha a presença do Senhor. Uma mulher que protegeu a sua casa. Ela era apaziguadora, pacificadora. Pacificadora, aquela que restabelece a paz. Aquela que busca a paz. Aquela que busca apaziguar, pacificar. A Bíblia também fala em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abigail era considerada filha de Deus. Abigail era uma mulher apaziguadora. Ela era amável, era doce. Uma mulher que temia a Deus. Uma mulher que adorava a Deus. Uma mulher que era polida. Ela tinha propriedade. Ela tinha autoridade em Deus. Para ela ir até Davi, ela precisou dessa autoridade. Para ela ir até Davi, ela precisou ser autorizada por Deus. Ela era conectada com o Espírito Santo de Deus. Deus era a sua fortaleza. Diante do que ela estava vivendo, a força dela estava no Senhor. Ela protegeu a sua casa. Ela tinha a autorização do céu para vencer. Eu gostaria de falar dessa mulher que carrega um nome profundo. Seu significado é a alegria do Pai. Abigail, a alegria do Pai. A Bíblia nos conta que Abigail era uma mulher sábia, uma mulher apaziguadora. Eu gostaria de textualizar essa história. Em 1 Samuel 25, conta a história dessa mulher. Essa história linda. Essa história de força e de coragem. Seu marido se chamava Nabal. Ele era um homem insensato, sem nenhuma sabedoria, homem difícil de lidar. Nabal pagou o bem pelo mal. Nabal significa insensato, tolo, doido, insano. Nabal era um homem que em tudo que ele fazia, ele era perverso. Na época da tosquia das ovelhas, Davi pede a 10 rapazes para enviar saudações a Nabal e lhe pedir alimentos e mantimentos para ele e seus soldados. Davi havia estado ali e ele e seus soldados haviam guardado Nabal na época da tosquia das ovelhas. Os rapazes transmitiram a mensagem a Nabal e Nabal não recebeu bem essa mensagem e ele julgou mal a Davi. Nabal insultou Davi e os rapazes voltaram e contaram tudo a Davi. E Davi fala a seus homens: peguem as suas espadas. E ele pegou e colocou a sua espada na cintura. Davi e seus 400 homens saíram para destruir a casa de Nabal. Davi estava indignado com Nabal, porque ele foi insultado por Nabal. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros ao deserto para saudar Nabal. Mas ele respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado enquanto eles estiveram conosco no campo. Na verdade, eles foram muros de proteção para nós
e para as nossas ovelhas. É bom que a Senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer. Haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele, disse o servo a ela. Sem perder tempo, Abigail prepara alimentos, mantimentos e coloca em jumentos. E ela pede para os servos dela ir adiante. E ela vai, montada num jumento, ela vai ao encontro de Davi. E ela não conta nada ao seu marido. Ela vai ao encontro de Davi e quando ela enxerga Davi, ela desce do seu jumento e se prostra ao chão, aos pés de Davi e pede perdão a ele, dizendo que a culpa é dela. Ela diz: por favor, perdoe-me, a culpa é toda minha. Por favor, ouça o que eu tenho a lhe dizer. Abigail entrega os presentes que ela trouxe a Davi. Ela pede perdão a Davi pela maldade, pelo homem mau que era o seu marido. Perdoe Nabal, porque ele é um homem sensato e ele não sabe o que diz. Davi reconheceu que se Abigail não tivesse ido ao encontro dele, ele teria sujado suas mãos e se vingado de Nabal. Se Abigail não tivesse ido depressa, Davi teria acabado com a casa dela, teria matado todos da casa dela. Davi teria dizimado toda a casa dela, não teria sobrado ninguém. Ele teria sujado suas mãos. Davi aceitou o presente de Abigail e ele diz para ela ir em paz. Vai para casa, vai em paz. Quando Abigail ela chega em casa, seu marido estava em festa, ele estava bêbado e ela esperou o dia seguinte para falar com ele. Na manhã seguinte, ela conta a Nabal que ela foi ao encontro de Davi levar mantimentos. Ele fica furioso. A fúria toma conta dele. Ele passa mal e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, Deus o feriu e o matou. Quando Davi soube que Nabal estava morto, ele disse: louvado seja o Senhor Deus, que vingou o insulto que eu recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. E ela se tornou esposa de Davi. Que história linda essa! Que história linda que a Bíblia nos conta. Nessa história, vemos um homem mau e uma esposa doce e amável, uma mulher mansa e que tinha intimidade com Deus. E essa busca em Deus lhe deu a sabedoria para conseguir vencer o seu marido mau. Podemos ver que Abigail era uma mulher virtuosa. Ela se apressou em preparar alimentos, mantimentos rapidamente. Depressa, ela preparou muitos alimentos para levar até Davi. Abigail era uma mulher que se humilhou diante da situação. Ela se dispôs de qualquer orgulho que pudesse ter. Ela se humilha e pede perdão aos pés de Davi. Nesse momento, ela se torna uma intercessora quando ela se colocou na brecha pela casa dela. Que exemplo lindo de Abigail. Ela intercede pela casa dela, ela se humilha, pede perdão e intercede pela casa dela. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus ao proteger a sua casa. Ao interceder pela sua casa, ela protege a sua casa. Deus guarda e protege a casa dela. Ela foi guiada pelo Espírito Santo na hora que ela prepara os mantimentos.
e vai apaziguar, trazer paz para a casa dela. Ela vai apaziguar no momento de guerra, no momento da guerra, que haveria destruição total na casa dela. Ela é inspirada pelo Espírito Santo a enfrentar a guerra. Inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ela vai com ousadia ao encontro de Davi. E ela se humilha aos pés dele, pedindo perdão, intercedendo pela casa dela, pedindo perdão, se colocando na brecha pela casa dela. E ela teve a graça, o cuidado de Deus sobre a vida dela. Ela foi recompensada. A paz estava sobre ela. Nabal era um homem perverso e ele foi consumido pela sua própria ira, pela sua própria raiva. O próprio Deus o fere e lhe tira a vida. Nabal, um exemplo de homem que reclama de tudo, exemplo de homem que não acha solução para os problemas cotidianos, homem de espírito mau e perverso. O fim de Nabal foi a morte. Foi ele mesmo que preparou esse caminho. Foi ele mesmo que procurou esse caminho. Nabal construiu muros ao seu redor. Ninguém tinha acesso a ele. Tudo ele julgava mal, tudo ele pensava mal. Ele era cruel e agia de má fé. Ele construiu muros de altivez, ele construiu muros de soberba, muros de rigidez, muros de autossuficiência. Nabais ferem, Nabais oprimem, Nabais aprisionam, Nabais matam sonhos, Nabais manipulam, destroem. Há mulheres que são aprisionadas por Nabais, por espíritos maus, espírito de Nabal, espírito que oprime, espírito que mata a alma da mulher, espírito que matam sonhos. Sejam como Abigail, busquem ao Senhor, amem o Senhor. Ele lhes dá sabedoria. Ele lhes dá sabedoria para vencer o espírito de Nabal. Há mulheres que são aprisionadas por espíritos de Nabais. Há mulheres que vivem no isolamento, aprisionadas, manipuladas por Nabais. Se você, mulher, estiver passando por essa situação, que você se levante como Abigail, busque o Senhor, busque a sabedoria do alto e seja livre. Seja livre no Senhor. Busque o Senhor. Ele lhe dará a vitória. Se você, mulher, estiver sob a cobertura de um Nabal, busque ao Senhor. Ele a libertará. Ele lhe dará escape. Busque a face de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Ele tem a sabedoria. Ele lhe dá escape. Busque ao Senhor. Ele a libertará. Ele a conduzirá ao melhor lugar, ao lugar seguro, ao lugar de cuidado e proteção. Seja uma Abigail, seja pacificadora, seja virtuosa, amável, seja doce, seja sábia. Deus a ajudará, Deus a recompensará, Deus a protegerá. Todo Nabal tem o seu fim próximo. Seja pacificadora, seja como Abigail, seja a alegria do Pai.
seja chamada filha de Deus. Busque ao Senhor e seja intercessora de sua casa. Que Deus a livre de Nabais, homens cruéis. Que Deus a livre de Nabais, homens cruéis. Seja livre, busque ao Senhor. Ele a libertará. Você é filha de Deus, a alegria do Pai. Que você, mulher, possa aprender como Abigail a estar nesse lugar, a ser guardada pelo Senhor, ser ousada como Abigail. Que você possa estar nesse lugar, ser a alegria do Pai, ser a filha do Pai, mulher virtuosa, mulher pacificadora. Que você possa receber dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.